Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Desde que não seja o Deus deles. Tudo o que... mas porque você não pode interpretar um assunto da Bíblia com um único versículo. É mais ou menos da mesma forma que você vai comprar uma luva. Você vai comprar uma luva, você pega a luva e diz, tem 3 dedos bons aqui, 2 não estão prestando não, mas pelo menos 3 prestam. Não, você não compra uma luva com 3 dedos, com 4 dedos. Você quer a luva com 5 dedos. Né? Você não pode se conformar porque a luva tem 4 dedos. Tu entendeu? Não, ninguém compra uma luva com 4 dedos. Tá faltando um, mas é só um. Não, tem que ter os 5 dedos. Da mesma forma, você não pode pegar um versículo e pensar que aquele versículo é suficiente para interpretar um assunto como esse. Por quê? Porque nós temos muitos textos da Bíblia que falam do anticristo, mostrando que ele será um homem crente, que ele será religioso, que ele terá um Deus a que ele servirá, que é com o auxílio desse Deus estranho que ele vai ter coragem de fazer guerra contra as fortalezas. Então, se ele vai ter um Deus, por mais que seja chamado de Deus estranho, que é um Deus que os seus pais não conheceram, mas ele vai ter um Deus, então ele não pode ser um ateu. Então, o texto que diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus tem que ser interpretado em harmonia com os outros que falam sobre a fé do anticristo, a crença do anticristo, a religião do anticristo. Não, tudo que se chama Deus, de qualquer religião, menos o dele. Ou seja, ele vai ser contra tudo e contra todos. Tudo que se chama Deus, tudo que for de religião do mundo, ele vai ser contra. Não a religião dele, obviamente. E a razão por que ele vai fazer isso é porque ele acredita que o Deus dele é o único Deus verdadeiro. Olha só, eu vou ler aqui para ti uma passagem. Daniel capítulo 11, no versículo 36, diz assim, ele, falando do anticristo, ele fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, ele falará coisas incríveis, será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito ao Elohim dos seus pais. Essa palavra deuses aí, algumas bíblias em português traduziram deuses com D minúsculo, mas se você tiver uma bíblia dessas, hoje em dia a gente tem eletrônica, né, nos celulares e tal, toca na palavra Elohim, que vai abrir a palavra, toca na palavra deuses com D minúsculo e vai abrir, você vai ver que é Elohim no hebraico. Quase 100% das vezes a palavra Elohim diz respeito ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A interpretação do tradutor é que às vezes acaba confundindo. Então, o tradutor das nossas versões, ele olha e diz, eu acho que aqui é anjo, eu acho que aqui é Deus com D minúsculo, não, eu acho que aqui é o Deus Todo-Poderoso. Então, às vezes, essa interpretação é que confunde, não é o texto. Mas o que ele está falando aqui é sobre o anticristo não ter respeito ao Elohim dos seus pais, ao Deus Todo-Poderoso. Não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem ao que as mulheres querem, ou seja, ao desejo das mulheres. Não está dizendo que ele não vai ter desejo por mulher, porque tem gente que diz, o anticristo vai ser gay, o anticristo vai ser homossexual, porque ele não terá desejo por mulheres. Não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que ele não terá respeito ao Elohim dos seus pais, nem respeito ao desejo das mulheres. Ou seja, para ele, mulher não vale nada. O que ela quer não interessa. Mulher vai ser como um bicho, dá para trocar por camelo. É por isso que ele tem 1, 2, 3 ou 4 se ele quiser. Porque mulher e nada é a mesma coisa. Ele não terá respeito ao que as mulheres querem, ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus. Porque sobre tudo ele se engrandecerá, mas honrará o Deus das fortalezas. Está falando do Deus de guerras, ou jihad. Há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, coisas agradáveis. Então ele tem um Deus a quem ele serve, do mesmo jeito que os adoradores e os idólatras fazem, com ouro, pedra preciosa, construções ornamentais, coisas lindas. Ele vai ter um Deus. Com o auxílio desse Deus estranho, diz o versículo seguinte, 39, Daniel 11. Com o auxílio deste Deus estranho é que ele vai agir contra as poderosas fortalezas. Então, o tempo inteiro ele está falando sobre as características religiosas do anticristo. Ele tem uma fé, ele tem uma religião. Tanto é que lá em 1 João capítulo 2, versículo 22, se eu não estiver enganado, diz que aquele que nega o Pai e nega o Filho, este é o espírito do anticristo. Então,
O espírito do anticristo ele está envolvido com questões religiosas. Ele não é um ateu, um agnóstico, não. Ele tem pensamentos religiosos. Ele se envolve com essa questão. Ele tem algo a dizer sobre Jesus, sobre Deus. Ele tem o Deus dele. Ele tem pensamentos que ele aprova e coisas que ele discorda. Por que ele vai querer decapitar quem diz que Jesus é filho de Deus? Por que ele se importa com questões religiosas? Porque não é a religião dele. Porque estão desonrando o Deus dele. É com o auxílio desse Deus que ele luta contra os outros. Então, quem crê de forma diferente, ele mata, ele persegue, ele destrói, ele se levanta contra tudo o que se chama Deus, desde que seja contrário à fé que ele possui, ao pensamento que ele tem. Então, quando você começa a juntar os textos da Bíblia sobre o assunto, você observa que ele não será um ateu. Muito pelo contrário, ele será muito religioso. E aí, gente, podemos encerrar? Mais uma perguntinha? Pode ser a última? Ele será um ditador religioso, exatamente. Na verdade, o anticristo, ele tem 3 características principais que estão unidas numa pessoa só. Ele tem características religiosas, em primeiro lugar, mas ele também tem características políticas e ele também tem características militares. Um homem só é um líder religioso, é um político de mão cheia e é uma espécie de general, né? É um senhor da guerra. Ele também é um jihadista, porque eu creio que ele será um praticante da religião islâmica. E esse pensamento de que ele venha dos ismaelitas, que hoje, na maioria, são praticantes do Islã, não é um pensamento novo. O pessoal pensa que é invenção moderna, né? Mas, na verdade, desde o ano 600 e alguma coisa, os pregadores cristãos... Eu vou dizer o nome de um, que é João de Damasco, João Damasceno, que é bem conhecido pelos católicos, os evangélicos não conhecem muito ele, mas João Damasceno é um destes teólogos da antiguidade que fez um livro falando que o anticristo viria de Ismael. No ano 600 e pouco, tá? E de lá para cá, muitos outros teólogos também falaram sobre isso. Para os que têm mais interesse em conhecer sobre o assunto, no meu livro do anticristo eu falo bastante. Tá bom, gente? Mas podemos encerrar? Porque eu estou com fome e eu quero ir para casa. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.